E aí, Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o William dos Santos e hoje eu vou compartilhar a criação de um formulário utilizando a biblioteca do Formic, que é uma biblioteca de construção de formulários em React, e também a biblioteca do Yuppie, que é uma biblioteca que nos auxilia nas validações dos campos. Então, o formulário vai ter esse layout. Se eu dar um F5 aqui, ele já indica, através do asterisco, que os campos são obrigatórios, só alguns nesse caso. Se eu clicar em salvar, ele não vai permitir eu enviar o formulário, porque tem os campos obrigatórios e ele pede isso aqui para o usuário. Então, por exemplo, aqui no nome eu vou colocar uma informação, ele também tem uma validação que o campo deve ter no mínimo 3 caracteres. Então, eu vou preencher aqui, o nome é obrigatório também. A data de nascimento tem uma validação que não pode ser maior que a data atual, então posso selecionar uma data retroativa. A naturalidade não tem nenhuma validação, e eu coloquei uma validação aqui no campo da cidade, que ela só vai ser habilitada quando tiver algum endereço, então eu coloco o endereço, eu consigo colocar a cidade aqui. O e-mail vai ter uma validação de e-mail do próprio IUP, então ele vai exigir que tenha pelo menos um arroba, e um ponto aqui para indicar que é um e-mail. E o celular, eu coloquei uma validação que ele não pode ter mais de 13 caracteres. Então, se tiver tudo certo e clicar em salvar, ele envia o formulário. Eu estou adicionando essas informações aqui no console mesmo, só para mostrar como que fica. E fica um objeto contendo todas as propriedades do formulário e seus valores. E com essa informação daria para popular algum banco de dados e outras finalidades, beleza? Então, esse projetinho que vamos construir hoje, feita a parte da apresentação, vamos para a parte do código. Então, aqui na minha máquina eu criei uma pasta como formulário formkeyup e vou criar o projeto com yarn createbyte.bara template react. Vou dar um enter para criar o projeto e vou dar um yarn para instalar as dependências do Byte e vou instalar o Formic e o Yup e o Styled Components. Então vou dar um Enter. Enquanto instala aqui, eu vou limpar o projeto, remover esse SVG aqui. No index, aqui no título eu vou deixar como Formic, tá? E vou tirar esse link aqui. Vou rodar o projeto com yarn dev. Vou minimizar aqui e vou limpar o restante. Então, esse assets vamos excluir, esse CSS, esse também. Vou limpar aqui esse app e vou criar um novo com RAFCE. Vou salvar. Aqui na main eu vou tirar esse CSS. Então o projeto está rodando aqui. Então já está carregando aqui nosso app. E agora o próximo passo vai ser a criação da estilização global. Então eu vou criar uma pasta como styles, um arquivo aqui dentro como global.js e vou colar esses estilos aqui e vou importar do Style Components e só vou atribuir que para os itens vai ter margem padding 0, no body vai ter um tamanho máximo e o root vai ser um width 100%. E agora eu vou importar esse global aqui na main, eu vou colocar junto com o app e vou fazer a importação dele aqui em cima. Eu vou voltar aqui. E o próximo passo vai ser a criação do componente input, que é esse componente aqui, que ele tem um nome, o field, e também esse informativo de erro aqui. Então aqui dentro de SLC eu vou criar um new folder como components e vou criar o componente com o nome input.jsx. Então aqui eu vou criar o componente, vou importar o field e o error message de dentro do Formic e também vou importar o style components. Eu vou atribuir para esse input algumas propriedades, como o name, o tipo, a label, required, se é obrigatório, e demais propriedades caso queira passar para o input. Eu vou começar criando uma div container, eu vou colocar aqui no return essa div,
e vou criar aqui o nosso field importando de dentro do Formic e vou estilizar esse field, tá? Já que vem um field normal não estilizado, então eu passo aqui no As, field styled, e eu vou dizer que esse field vai ter um padding de 10 pixels, um border radius 5 pixels, um border 1 pixel solid, outline none, font size 18 pixels e width 90%. E passo o name, que eu passar nesse input, o tipo se for data, número ou texto, e as demais propriedades. Após isso, eu vou criar a label. Então, basicamente, a label vai ser a label senão o nome, tá? Já que eu estou passando aqui na label um text transform capitalize, para a primeira ser sempre maiúscula. E se for um campo, por exemplo, data de nascimento, eu passo uma label, né? Já que é um nome mais extenso. E se for um campo obrigatório, então eu vou mostrar na tela esse asterisco aqui na cor vermelha. Por fim, eu vou importar o error message aqui do Formic e também vou estilizar ele, passando aqui no component essa minha estilização, que vai ser basicamente um span com a cor vermelha e o font size menor de 14 pixels, e vai receber o name, para ele saber referente a qual input é esse erro. Então, salvando aqui, finalizamos esse componente. E agora vamos montar o nosso formulário, puxar o navegador aqui para o lado para a gente acompanhar as alterações. Então aqui no app, eu vou começar fazendo a importação do form e do formic, do input que acabamos de criar, do UP e do styled components. Então eu vou começar criando uma div container, que vai ficar por trás do formulário e ter um padding de 60 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, e vai alinhar o formulário no centro. Eu também vou criar o content, que vai ser o conteúdo do formulário, com width de 80% aqui, e um tamanho máximo de 600 pixels. E vai ter esse box shadow. O próximo passo vai ser a importação desse formic aqui dentro do content. Então esse formic vem aqui do formic mesmo. E ele vai ter algumas propriedades. A primeira vai ser o onSubmit, que eu vou criar uma função que recebe os valores desse formic e aqui as propriedades do formic. Nesse caso, o setSubmitting para indicar que após o submit ele vai parar de enviar, tá? Então vou setar aqui como false. E aqui vai imprimir no console os valores. O segundo vai ser o initial values, que são os valores iniciais do nosso formulário, para ele saber quais são os primeiros valores. O validation schema, que eu já vou importar aqui o UP como objeto. Daqui a pouco já vamos popular essas variáveis. E vou colocar aqui validation schema, essa nossa variável. E vou criar dentro do formic uma função que vai receber as propriedades valores e isSubmitting, ou seja, se ele está sendo enviado esse formulário. Vou criar o form do formic mesmo, com uma estilização width 90% para ficar responsivo. E vou criar uma div row, que vai ser um display flex, com uma distância entre os campos de 20 pixels, e quando for menor que 550 pixels, vai ser display block, para ficar nesse formato aqui. Então, acima de 550 pixels fica a linha com os dois itens, e menor ele vai ficar dessa forma, para ficar melhor responsivo. Então, vou criar essa row aqui, vou importar o nosso input que acabamos de criar. O nome, como é um texto, não precisa passar o tipo text, já que é default, e ele vai ser obrigatório, então eu estou passando essa propriedade required. Então aqui no input ele vai receber essa propriedade aqui, e vai aparecer o asterisco indicando que é um campo obrigatório. Então se eu salvar aqui, ele já apareceu isso daqui. Eu vou colocar os demais campos, o sobrenome que também vai ser obrigatório, uma nova row para data de nascimento, do tipo date, e aqui sim eu coloco a label, porque se eu deixar o name, ele ficaria esse texto aqui, data de nascimento, tudo junto, já que é só o name. Então, nesse caso, eu passo a label com o texto certinho, e também vai ser obrigatório. A naturalidade é um campo não obrigatório. E eu vou passar uma row
para o endereço e para a cidade. Eu coloquei essa validação só para mostrar o uso dos values aqui dentro. Então eu posso ver que vai habilitar esse campo apenas quando o endereço tiver informação. Então aqui está bloqueado e se eu colocar alguma informação no endereço, ele desbloqueia aqui esse campo. E por fim eu vou colocar um input para o e-mail, do tipo e-mail, um input para o celular do tipo number. Os dois vão ser obrigatórios. E agora eu vou passar o initial values para o formic, indicando que esses campos aqui inicialmente vão ser vazios. Ele pega essa referência com o nome que eu passar aqui nos inputs, ou seja, eu passo por aqui e aqui no input ele passa para o field do próprio formic o nome. Aí ele sabe de quem que é esse nome. E vou criar as validações aqui do formulário. Então, eu vou dizer que o nome vai ser um yup.string e ele tem que ter no mínimo 3 caracteres. Então, aqui, se eu começar a digitar aqui no nome, ele vai me indicar que eu tenho que ter no mínimo 3 caracteres e ele vai apresentar essa validação até que eu informe no mínimo os 3. O sobrenome, ele só vai indicar que é obrigatório. A data de nascimento, então eu não posso colocar uma data maior. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ele vai indicar que a data que eu coloquei é maior que a data atual. Eu tenho que colocar uma data retroativa. Então, eu vim aqui e colocar uma retroativa que ele vai dar certo. Coloquei uma validação para o e-mail também. Então, ele tem o tipo e-mail que informa se não for o tipo válido, se não tiver o arroba ou ponto, vai apresentar a mensagem e-mail inválido. Então aqui, se eu sair do campo, ele apresenta a mensagem, tá? E se eu colocar um e-mail válido aqui, então ele vai sumir a mensagem de erro. E o celular, eu só coloquei uma validação que ele não pode ter mais que 13 caracteres. Se tiver, então ele vai aparecer essa validação. Seguindo aqui, então agora eu vou criar o nosso footer, que é o local onde fica o botão de salvar. E esse footer, basicamente, o texto vai ser no final e o botão eu vou colocar aqui no final dessas rows, tá? Então, o botão ele vai ficar desabilitado enquanto o formulário estiver sendo enviado e vai ser o texto salvar. Então, agora eu vou fazer um teste limpando o formulário com F5 aqui. Se eu clicar em salvar, ele vai indicar que os campos são obrigatórios. Então, eu vou colocar aqui o nome, sobrenome, vou colocar uma data de nascimento, naturalidade não é obrigatório, o endereço, a cidade, qualquer e-mail válido aqui, então dev.com, o celular. Então, vou abrir o console, vou clicar em salvar. Ele vai retornar um objeto com as propriedades desse formulário e também seus valores. Então é basicamente isso que eu queria mostrar hoje. Finalizamos mais esse projetinho. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que eu vou estar trazendo mais projetos relacionados. Então, obrigado e até mais.